Tudo começou em 15 de maio de 2022. Esse vídeo foi postado no meu canal às 3h33 da manhã e ficou no ar por uns 10 minutos. E se você pegar esse vídeo e colocar no editor qualquer, você consegue ver a faixa sonora dele. E assim você consegue notar que tem pontos e traços. E se você anotar eles na sequência e depois traduzir usando uma tabela, forma uma frase. E isso é código Morse. Ele era usado nas comunicações antigamente, principalmente em guerras, porque era muito mais fácil enviar bips do que enviar uma carta ou um áudio, porque os bips podem ser transmitidos por qualquer coisa, lanternas, rádio, som, luz, tiro, qualquer coisa piscando intermitente pode ser um código Morse. Então, sabendo disso, basta traduzir o código que vai formar a frase. Tentativa de contato 051. Eu só posso transmitir essa mensagem por um breve período de tempo. Você precisa o encontrar, então mande a mensagem. Não posso enviar informações detalhadas por aqui. Ele é um impostor, impostor, impostor. Eu vou voltar, 21 de maio, 7 da noite. Tá, mas o que isso quer dizer? Não sei, esqueci. Então eu peguei os QR Codes e ele não funciona se você tentar escanear de primeira. Você precisa aumentar o brilho dele em algum programa de edição. Fazendo isso, escaneando forma um código C8G3 mais VF. E fazendo a mesma coisa com o segundo QR Code resulta numa imagem. Então, pegando aquele código, você vai descobrir que ele é um Plus Code ou Open Location Code, que é basicamente uma coordenada criada pelo Google para facilitar de achar lugares. Qualquer lugar no Google Maps vai ter um Plus Code desse. E esse em específico dá num Starbucks no Shopping Eldorado em São Paulo, que hoje em dia nem existe mais porque o Starbucks faliu no Brasil. Adeus Starbucks. E aquela imagem do outro QR Code é um lugar dentro do Starbucks, que lá tá a resposta do enigma. Na verdade, a continuação. Mas aqui aconteceu um problema. A ideia era que alguém fosse lá presencialmente, porque embaixo de uma das mesas eu tinha colocado um QR Code e eu marquei uma data e horário para vocês irem lá. E nesse mesmo dia eu tava sentado num canto escondido para ver se alguém ia lá encontrar o QR Code. Só que aconteceu uma coisa que não tava nos cálculos. Ninguém foi lá. Eu não imaginava que vocês eram tão nerdola a ponto de nem sair de casa para ir num shopping. Então, eu fiquei curioso para saber o que aconteceu, porque tinham pessoas se reunindo em grupos e servidores para resolver esse enigma. Então eu me infiltrei num desses servidores para entender o que aconteceu, e basicamente ninguém teve coragem de ir lá. E de alguma forma descobriram que eu me infiltrei nesse servidor. Eu não sei como fizeram isso, eu também não posso dizer que eu sou muito bom usando essas coisas de jovem, eu não faço ideia de como se usa Discord. Eu só sei fazer ligaçãozinha. Eu tava nesse servidor para espionar e implantar ideias na cabeça dos batutinhas, dos investigadores. Meio que ser um guia, um mentor que fica plantando dúvidas e fazendo eles prosseguirem. Mas enfim, me descobriram. Só que eles não conseguiram provar que era eu. Então ficou aquela dúvida, será que é ele mesmo? E sim, era eu. Então, já que ninguém foi lá, eu tive que mudar os planos e enviar outra mensagem para continuar o enigma. É basicamente uns bips aleatórios. E se você fez a lição de casa, já deve ter percebido que é código Morse também. E traduzindo ele, você tem: o urso polar tem a resposta, e o resto da mensagem tá todo bugado. Tá vecosfiniti rin celuti mal e cansei. É um monte de coisa aleatória. Mas como assim o urso polar tem a resposta? Tenho que ir no Polo Norte e perguntar pro urso polar? Não. Existe uma cifra chamada de zenit polar, que é basicamente uma cifra simples de substituição de caracteres. Você vai substituir as letras do zenit pelas do polar. Ou seja, Z vira P, E vira O, N vira L e assim vai. Então, sabendo disso, basta traduzir e você tem a frase: vocês falharam em encontrar minha mensagem. Falharam, falharam, falharam. Não tiveram coragem. Vocês deveriam ter ido. Em breve irei tentar contato mais uma vez. O tempo está ficando curto. Não tenho mais tempo. Vocês precisam... Oh não! A comunicação do Todinho foi cortada e ele provavelmente está em apuros. Agora no próximo enigma aconteceu uma pequena coisinha. Na verdade, uma grande coisinha. Ele é tão difícil que ninguém conseguiu resolver. Na verdade, ele é extremamente simples, mas você precisa fazer uma assimilação que precisa de uma certa bagagem de internet para entender. Na verdade, você tem que ter uma bagagem de Você Sabia. Sim, o canal Você Sabia. Por que temos pelo no toba? Porque os sons que tocam nesse vídeo são do WebDriver Torso, que era um canal misterioso que tinha antigamente no YouTube, que quando você pesquisava a página do YouTube inteira bugava, era um negócio doido. E eu pensei, vou colocar os sons do WebDriver Torso e as pessoas vão assimilar na hora e vão lá no canal dele. E fazendo isso, no último vídeo dele tinha um comentário meu pra continuar o enigma. Mas tem um detalhe, nem eu consigo mais encontrar esse comentário. Então esse enigma ficou simplesmente impossível. E eu decidi só fingir que ele não existe e soltei mais um.
Basicamente um monte de coisa piscando na tela, uns números doidos, uns telefones discando. Então vamos lá que esse é longo. Primeiramente, essa palavra existe? Tá bom, né? Enfim, você pegando os sonzinhos de fundo e traduzindo, você forma a palavra atenda. Atender o quê? O telefone? Sei lá. Agora você precisa pegar esse monte de número na tela, transcrever e traduzir. E se você acompanha o canal há algum tempo, você já deve saber que isso é código binário. É isso que um computador interpreta, o 0 é negativo e 1 é positivo. Isso são sinais de energia que o processador está emitindo para realizar cálculos. E cada código desse corresponde a uma letra. Então, sabendo disso, basta traduzir o resto e vai formar a frase: o César sabe a resposta. Talvez ele seja um cego usando o computador. Que César? O César do Planeta dos Macacos? Eu vou ter que enfrentar um gorila? Não ironicamente, eu tenho a plena certeza de que eu daria um cacete em 100 gorilas. É verdade. Ok, agora tem um telefone tocando no fundo. E se você for mais novo, talvez você não saiba disso, porque hoje em dia ninguém mais usa telefone e ninguém faz ligação, né? Pelo menos não no Brasil. Quem vai fazer ligação liga pelo Zap, né? Mas antigamente, quando você digitava no telefone, cada tecla tinha uma melodia. E dava até pra tocar música se você seguisse as notas certinho. E ainda dá pra fazer isso nos celulares de hoje em dia. É só você abrir o telefone e digitar que as teclas, cada uma vão corresponder a um som. Então, pra traduzir esse enigma, você precisa comparar as notas que estão tocando com as notas do celular. E assim você vai formar números 2, 222, 44, 666. Ih, capeta, que horror. Enfim, traduzindo tudo, você tem esse monte de número. E se você reparar bem, no teclado tem letras, porque antigamente os celulares, quando você fosse escrever alguma mensagem, tipo mandar um torpedo, nossa, eu vou enviar um torpedo, meu, que coisa de idoso. Enfim, para digitar letras você tinha que apertar o mesmo número até chegar na tecla, ou seja, 2 é igual a A, 222 é igual a C, 44 é H, 666 Satanás, brincadeira é O. E você forma a frase: acho que não tô sendo claro o suficiente. Ok, Todinho, o que você queria dizer com isso, só Deus sabe, né? Depois disso tem um outro código Morse no fundo que traduzindo forma UE, O, E, T, U, E, Co. Eu desisto. Mas se você lembrar da dica do começo, vai lembrar que o César sabe a resposta. E quem é o César? O imperador Júlio César, que criou a cifra de César para enviar mensagens criptografadas. Então, traduzindo essa frase com a cifra de César, forma a frase: todo esse tempo era tudo um teatro. Tudo um teatro. E agora só resta essas letrinhas que aparecem de vez em quando no vídeo. E esse é pra quem é das antigas no canal. Você precisa pegar o teclado do celular, então os símbolos vão se tornar as letras. Aí pra traduzir é só fazer o inverso e pegar a letra respectiva ao símbolo. E fazendo isso dá na palavra no name. Meu Deus, não pode ser, o No Name aprisionou o Todinho e tá se passando por ele. Mas aí veio o grande silêncio. Esse vídeo com a tela preta foi pro ar às 3 da manhã. E o que ele quer dizer? O Todinho não consegue mais se comunicar? Ele perdeu seu meio de comunicação? Ninguém sabe. Então passou muito tempo. Eu até sumi das redes sociais e começaram a fazer teorias de que eu tinha morrido. Vocês estavam levando o ARG a sério demais. Até que, garota da Dark Web. Nos primeiros vídeos não tem nenhuma tentativa de contato, porém no vídeo decifrei a mensagem da garota da Dark Web. Tem algumas coisas que só quem é atento observou. Por exemplo, nesse vídeo a Morgana tinha desaparecido e deixou um bilhete pra mim, que pesquisando no Google você chega num livro chamado Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. E esse livro era basicamente como o autor fundiu a personalidade dele com a obra, e ele não sabe mais quem ele é, ele se confunde com o próprio personagem que ele criou. Então eu usei isso no enigma pra parecer que o Todinho tá ficando louco e se perdendo. Ele tá sofrendo de múltiplas personalidades. E na época eu até recebi elogios de pessoas falando: nossa, o Todinho é um homem de cultura, conhece Fernando Pessoa. Só que chegar nesse livro foi uma completa cagada. A mensagem que a Morgana escreveu, por um acaso milagroso do destino, fez chegar nesse livro que encaixa perfeitamente com o enigma. Ou talvez o destino exista e já esteja totalmente escrito, somos apenas escravos das nossas ações. Enfim, continuando nesse vídeo, eu resolvo o enigma da Morgana, que me leva até a biblioteca. E lá tem a parte que eu escaneio o QR Code e aparece esses códigos doidos que eu vou traduzir no vídeo. Só que pra quem ficou atento e foi testar, o código que aparece no vídeo não é o mesmo que eu resolvo. Então se você pegar esse código e resolver da mesma forma que eu mostrei no vídeo, traduzindo com o livro, vai formar a frase: desculpe, mas não tem nada aqui, seu curioso, tente em outro lugar. E o outro lugar que você encontraria é escaneando o QR Code que aparece no vídeo, que aí vai dar em outra mensagem. Um enigma dentro de um enigma. Enfim, decifrando esse enigma forma a frase: é tudo mentira, isso é tudo um teatro, ele é um impostor, em breve irei revelar tudo, mas você precisa ir até lá e desenterrar a verdade, seja corajoso.
E o que isso quer dizer? Não sei. Mentira, vocês precisavam ter ido até a biblioteca que eu mostrei no vídeo. É mais óbvio do que parece, não é? Né? E indo nessa biblioteca você ia encontrar outro QR Code próximo àquele que eu mostrei no vídeo. Ele tava na seção de livros infantis atrás do livro do Pequeno Príncipe que eu tinha mostrado e explicado lá no vídeo. Só que aconteceu um pequeno detalhezinho. Essa biblioteca que eu mostrei no vídeo, que no caso é a Livraria Cultura que fica na Avenida Paulista, simplesmente faliu. A biblioteca faliu e fechou. Então mesmo que alguém resolvesse esse enigma e chegasse na conclusão de ir lá fisicamente, seria tarde demais. Catapimbas? Então, a partir daí eu continuei normalmente com o canal, porque nem só de enigmas vive o homem, né? Mas eu fiquei dando umas indiretinhas nos vídeos pra vocês continuarem engajados e buscando algo a mais nos vídeos, pra ficarem de olho e não deixarem detalhes passarem, como por exemplo isso. Minha imaginação, ou talvez ele realmente tenha existido, só que em outra dimensão. Tipo aquela parada do efeito Mandela. Será que eu realmente faço parte desse universo desde que eu nasci? Eu fui soltando essas coisinhas pra deixar vocês aquecidos e não esquecerem do enigma. Então eu dei um tempo porque eu senti que vocês não estavam prontos pra isso. Eu precisava incentivar vocês de alguma forma a sair de casa. Até que saiu esse vídeo, com a tela verde, um hino nacional tocando no fundo e uma sirene, ou sei lá o que quer que isso seja. E a gente continua isso no próximo vídeo. Tá ficando muito bom isso, eu tô me sentindo muito nostálgico. Então se inscreve no canal pra ver a próxima parte. Tchau!